Eu sei que esta noite é uma noite preparada, sonhada e desenhada pelo Senhor. Mas eu falo isso, Deus, com muita certeza e convicção. Me coloco diante de Ti nesta noite, como vaso. Muitas vezes, Senhor, furado, trincado, rachado, mas me coloco na mão do oleiro, para que sempre quando há necessidade, que o Senhor possa moldar de acordo com a Tua vontade. Eu clamo ao Senhor nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor possa tomar posse desta igreja, possa tomar posse deste culto, possa tomar posse de cada um de nós que aqui estamos, tomar posse deste batismo, tomar posse, Senhor, dessa cerimônia onde nós estamos comemorando 4 anos de Unity. Papai, porque tudo é seu e é para o teu reino. Que eu possa me esvaziar de mim. Senhor, que eu possa, a partir deste momento, não mais existir neste púlpito, mas que tudo, a partir de agora, que sair da minha boca, seja trazido diretamente dos céus, pelo poder que há, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abram comigo Mateus, capítulo 27, versos 46. Mateus 27, versos 46. E que diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Hoje Deus me trouxe aqui para falar com quem está se sentindo desamparado. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para quem está se sentindo sozinho. Hoje Deus me trouxe aqui para falar com você que não se suporta. Para falar com você que não é o seu melhor amigo. Para falar com você que não se conhece. Para falar com você que depende exclusivamente do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus pastores, do seu patrão, dos seus vizinhos, para poder ter autoestima. Hoje Deus me trouxe aqui para falar com você que muitas vezes, além de se sentir sozinho na terra, desacompanhado de pessoas ao seu redor, olha para cima e ainda vê o céu de bronze. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar com você que por algum motivo está parado, que por algum motivo está angustiado, que por algum motivo está se sentindo sozinho. Deus me trouxe aqui para te dizer: para de ficar dependendo dos outros. Para de ficar dependendo da opinião alheia. Para de ficar dependendo das suas amizades. Para de ficar dependendo de autoestima que tem que ser elevada pelas mãos do teu próximo. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: para de ser carente. Para de ser dependente de atenção alheia. Para de ser uma pessoa prostrada porque você não se conhece. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que a sua melhor companhia se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Eu não vim aqui para te dizer que a sua melhor companhia é a sua esposa. Eu não vim aqui para te dizer que a sua melhor companhia é o seu filho. Eu não vim aqui te dizer que a sua melhor companhia é o seu pastor. Eu não vim aqui te dizer que a sua melhor companhia é o seu melhor amigo. Eu vim aqui para te dizer: a sua melhor companhia é Jesus Cristo de Nazaré. Ele, somente Ele, exclusivamente Ele, é quem vai estar ao seu lado todos os momentos da sua vida. É Ele, somente Ele, quando você fecha os teus olhos, é quem está presente nos seus pensamentos. É Ele, somente Ele, exclusivamente Ele, que está com você naquele momento seu de solidão, aonde você se encontra consigo mesmo. Hoje eu quero falar com você, porque antes de falar com você, o meu Deus falou comigo. E o Senhor me trouxe de forma muito clara, porque o ano de 2022 para mim, como pessoa, você pode ver fotos, você pode ver redes sociais, você pode ver comunhão com os amigos, você pode estar me vendo de várias formas, mas não conhece o meu momento de solidão. Você pode olhar para o seu vizinho, eu vou dizer mais, você pode estar olhando para a sua esposa, ou você olhando para o seu esposo, vendo ele sorrindo, mas não o conhece no momento de solidão. E o grande problema da nossa geração hoje é que nós não estamos preparados para conviver com nós mesmos. Pega essa. O grande problema da nossa geração é que nós não estamos preparados para viver com nós mesmos. E o Senhor me levou a um texto muito conhecido. Quero ser breve, mas quero ser profundo. O Senhor me levou quando José do Egito, todos conhecem a história de José do Egito, eu não preciso nem contar, vou só te dar a referência para você ler depois. Gênesis capítulo 40, versos 14. José teve um sonho, seus irmãos jogou ele num poço, depois vendeu, virou escravo, até que foi cair dentro de uma prisão. Quando ele caiu dentro de uma prisão, José não deixou de ser José, porque estava numa prisão. José era José. José era o José que Deus tinha revelado para ele em sonho. Deixa eu te contar uma coisa. Não foi profeta, não foi o irmão, não foi o amigo, não foi o vizinho que contou para José quem ele era diante de Deus. Foi o próprio Deus que mostrou para ele em sonho, em intimidade do seu eu, no seu secreto. Quando eu conheço quem sou eu, tenho uma convicção de quem eu sou diante de Deus e quem Deus é para mim, a geografia onde eu estou não interfere em quem eu sou. José estava na prisão, mas ele era um revelador de sonhos. José estava na prisão, mas ele era um homem que tinha conexão com Deus. José estava na prisão, mas ele tinha revelações. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que o chefe dos copeiros e o chefe da padaria, da confeitaria, da padaria, o padeiro, tiveram um sonho durante uma noite. E quando José chegou, se deparou com eles ali, eles estavam abatidos e etc e tal. E aí José olha e diz o seguinte, na prisão:
Por que estão abatidos? E eles vão dizer, tivemos um sonho e nós não conseguimos interpretar. Aí José, como José estava na prisão, mas ele sabia que ele era o José que revelava sonhos, ele disse, porventura não é de Deus a revelação? Em momento algum ele disse, eu posso. Ele disse, é dele. Conte para mim que ele vai contar para mim, eu vou contar para você. Quando eu entendo que o que eu tenho não é meu, mas é de Deus, quando eu me posiciono na geografia, o meu Deus fala, revela, e eu automaticamente transbordo. É importante nós compreendermos que neste momento, o padeiro e o copeiro contam para José o sonho. E José revela o sonho do padeiro e do copeiro. Mas a parte mais interessante é essa aqui, escute isso. Verso 14 diz assim: José olhou para o chefe dos copeiros depois de ter revelado ao copeiro o seu sonho, por intermédio da graça de Deus. José olhou para o copeiro e disse: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pudesse estar nessa masmorra. E no verso 20 vai dizer: e no terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os teus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo à mão a Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. E José disse no verso 14: porém, lembra-te de mim, quando de tudo te correr bem. E no verso 23 nós vamos ler: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu estou dizendo de um homem que, enquanto viu o outro abatido, se levantou, se colocou a servir e fez apenas um pedido depois de ter servido: quando saíres daqui, não te esqueças de mim. E a palavra vai dizer que quando o copeiro-chefe é reestabelecido no cargo dele, a palavra vai dizer que o copeiro-chefe se esqueceu de José. Mas o que me importa não é como o copeiro se portou diante do faraó, se esquecendo de José. O que me importa é como José se comportou diante do esquecimento do copeiro. Vou falar de novo. Não importa para nós como que o meu irmão, que o meu pai, que o meu pastor, que o meu líder, que o meu amigo se esqueceu de mim. O que importa é como eu me comporto diante do esquecimento daquele que eu gosto. Se José tivesse se comportado de tal forma a se revoltar, de tal forma a querer chamar a atenção de qualquer jeito, Manuel, do copeiro-chefe, ele tinha, porque vejamos, o copeiro-chefe estava na cozinha. Se o copeiro-chefe estava na cozinha e José tinha que se alimentar, de alguma forma alguém que ia servir a comida tinha contado com o copeiro-chefe. Então significa que se José, pastor, tivesse entendido que o copeiro-chefe esqueceu dele, e ele não tivesse certeza de quem ele era diante de Deus, se ele não tivesse certeza de quem Deus era para ele, o que José tinha dito, tinha feito? Por diversas vezes, ele tinha clamado pela atenção do copeiro. Com certeza, em algum momento, José teria condição de mandar algum recado para o copeiro. E se José tivesse, de alguma forma, mandado qualquer recado para o copeiro, José não teria virado governador, José teria virado copeiro. Porque quem iria tirar José da prisão não era Deus, era o copeiro. E onde José iria para onde o copeiro estava.
O grande problema que nós precisamos entender é que às vezes nós somos esquecidos, queremos ficar chamando a atenção de qualquer um, queremos ficar chamando a atenção de todo mundo, sem entender que o momento em que eu devo passar é o momento da solidão, é o momento de estar sozinho, é o momento de estar na prisão. E eu quero de toda forma, porque eu não me suporto, porque eu não me conheço, porque eu não me aceito, e se eu não me conheço, se eu não me suporto, se eu não me aceito, eu preciso insistir para aquele que está do meu lado venha me aceitar e venha conviver comigo. Se eu conheço a mim, e se eu conheço a promessa do meu Deus, e conheço o Deus que me fez a promessa, eu estou independente do lugar onde Ele me mandou estar. Mesmo que seja dentro de uma prisão, mesmo que eu esteja aprisionado numa cadeia, sem dever nada. Mas eu sei que o que me importa é o que está escrito em Gênesis. Quando Noé estava dentro da arca e chovendo, e a palavra vai dizer, e Deus se lembrou de Noé. Não quero que a minha esposa se lembre de mim. Eu não quero que o meu melhor amigo se lembre de mim. Eu não quero que o meu pastor se lembre de mim. Eu quero que meu Deus se lembre de mim, porque quando Ele se lembrar de mim, eu vou me mover de acordo com a direção que Ele estabeleceu. Meu Deus. E a palavra vai dizer, a partir do verso 41, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos completos, desde o dia em que José pediu para que o copeiro não se esquecesse dele. 2 dias, José passou esquecido. 2 anos, José passou esquecido. Mas aí eu preciso que você entenda isso daqui. A palavra não diz que aconteceu algo em 2 anos. Ela diz? Diz ou não? Então foram 2 anos de silêncio de quem estava perto e do Deus que estava no céu. 2 anos, José preso e não ouvia nada. Mas quando eu não escuto nada, não interfere naquilo que um dia eu já escutei do meu Deus. Eu estou sozinho. Mas Deus não fala mais comigo. Mas o profeta... Então quer dizer que Deus não fala hoje, anulou o que Ele falou ontem? Não anulou não. O detalhe é que você precisa aprender a pegar, a tomar posse daquilo que um dia Deus falou para você. E Deus me manda dizer aqui na autoridade, aquele que um dia teve uma palavra do Senhor, e que se esqueceu dessa palavra, hoje o Espírito Santo de Deus te traz a memória agora. Mas Ele vai te trazer a memória, mas Ele vai te colocar no momento de solidão. E quando Ele te colocar no momento de solidão, torne-a a sua solitude. Porque a solidão você se martiriza, mas na solitude você colhe tudo aquilo que Deus tem exclusivamente para você. Coríntios, Paulo vai dizer: conheço um homem que há 14 anos esteve sozinho, que foi levado ao terceiro céu, não sei se por corpo, por alma, mas Deus sabe. E lá no céu viu coisas inefáveis que ao homem não é permitido falar. Era Paulo dizendo: durante 14 anos eu vivi sozinho.
Durante 14 anos eu fui excluído. Durante 14 anos eu não fui aceito pela igreja. Durante 14 anos eu não fui aceito pelos apóstolos. Eu fiquei sozinho. Eu fiquei abandonado. Eu fiquei sozinho. Mas nesses 14 anos eu tive a oportunidade de ir ao terceiro céu e vi coisas que homem comum não vê. É no momento de solitude que Deus te revela aquilo que Ele não vai te revelar enquanto você estiver andando com multidão. Enquanto você estiver andando com pessoas, com movimentos, com gente, você vai viver o seu momento. Mas se você quiser viver o momento de Deus, esteja com Deus. Exclusivamente com Deus. Porque é lá que Ele vai se revelar para você. E a palavra vai dizer que quando o faraó teve o sonho, ele manda primeiro chamar o seu conselho de magos, o seu conselho de bruxos, o seu conselho de sábios. Eu estou falando de conselho, eu estou falando de muita gente. Chamou todos esses e nenhum desses tiveram a capacidade de revelar o sonho que Faraó teve. Aí o copeiro se lembra de um cara que não é natural. Eu vou corrigir. Aí Deus faz o copeiro se lembrar de um cara que não é natural. Aí Deus fala, chegou a hora de sair do anonimato. E aquilo que um conselho de homens, sábios, bruxos e feiticeiros não souberam fazer, não souberam resolver, aquilo que um conselho, muitos homens não fizeram, um homem, pela graça de Deus, resolveu o problema. Eu quero te dizer aqui nessa noite, aproveite o momento que Deus está calado na sua vida. Porque o momento que Ele abrir a boca, Ele muda a sua história. Eu acho que você não entendeu. Aproveita o momento que Deus está calado, que Ele não fala, que o céu está em bronze. Porque o momento que Ele falar, se você não se mover, contrário àquilo que Ele determinou para você, na última vez que Ele falou com você, porque teve uma última vez. Lembre-se da última vez que Deus falou. Na última vez Ele te deixou algum recado. Se nesse momento você permanecer de conformidade com a promessa, com aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, eu quero te dizer que quando Ele abrir a boca, Ele vai mudar a sua história. Então eu venho te dizer nesta noite, não mendigue atenção. Está sozinho? É Deus que permitiu. Então aproveite o tempo que Deus escolheu para estar com você. Por que você quer estar com seus amigos e não quer estar com o Espírito Santo? Por que você quer estar no meio de um monte de gente, mas não quer estar com o Espírito Santo? É porque você ainda não conhece a sua identidade. O dia que você conhecer a sua identidade diante de Deus e que Deus é para você, você vai sentir prazer em estar sozinho com Deus. Você vai ver que todo mundo que está ao seu redor pode te dar muita coisa, mas Deus, o que Ele te dá, homem na terra não te entrega. E eu quero aqui te dizer que o seu momento de solitude, de solidão e de sofrimento solitário, ele não é exclusivo seu. Jesus passou por isso. Jesus é o nosso maior exemplo de uma solitude, de uma solidão, de um sofrimento solitário. Em todos os momentos em que Jesus Cristo esteve por passar qualquer situação, Ele não estava acompanhado da sua multidão, Ele não estava acompanhado dos seus discípulos, Ele não estava acompanhado dos seus apóstolos, Ele estava sozinho. E nós podemos ler em Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26, a partir do verso 36, que diz assim, eu vou ler bem rapidão. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando ele consigo a Pedro e os dois filhos, levando os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja conforme eu quero, e sim conforme tu queres.
E voltando para os discípulos, achou-os dormindo outra vez. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Jesus, quando voltou da oração, achou de novo os seus discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, que o meu traidor chega. Aqui nós precisamos entender o seguinte: a palavra vai dizer que Jesus chamou todos os seus discípulos, então ele saiu com os 11, porque Judas já estava articulando contra ele. Quando ele chega num determinado lugar, a palavra vai dizer que ele deixou os 11 e subiu com 3, Pedro, Tiago e João. E a palavra vai dizer que quando Jesus chegou em um outro determinado lugar, ele deixou os 3 e foi sozinho. Existem momentos na vida da gente que você precisa estabelecer quem tem que andar com você. Você não tem que levar todo mundo em todos os lugares. Só que tem um detalhe nessa palavra que ela é fundamental e importante. Nós precisamos entender que tem guerras que não é dos outros, são nossas. Jesus foi sozinho porque sabia que não era de Pedro, Tiago e João a responsabilidade de morrer na cruz do Calvário. Jesus foi sozinho porque ele sabia que a guerra era dele. Quando eu sei da minha guerra, eu não atribuo ao Manuel o meu fracasso, e muito menos a minha responsabilidade. Quando eu sei qual é a minha guerra, quando eu sei qual é a minha responsabilidade, eu não divido ela com ninguém. Jesus levou Pedro, Tiago e João muito mais para ensiná-los do que necessariamente para dividir responsabilidade. Porque Jesus sabia que a responsabilidade do sofrimento era dele. Por isso que ele ora e diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Aqui a palavra vai dizer que Jesus suou sangue. Veja o tamanho da angústia de Jesus Cristo. Ele suou sangue. Para suar sangue, meu querido, você precisa sentir a dor no peito do infarto, você precisa sentir a dor da cabeça do AVC e precisa sentir a dormência do corpo num derrame. Jesus ultrapassou todos esses estágios para suar sangue. Então você imagina o grau de dor, de angústia e de sofrimento. Ainda assim, Jesus Cristo olha para o Pai e diz: contudo, seja feita a tua vontade. Quando eu sei qual é a minha responsabilidade ministerial nesta terra, quando eu sei qual é o meu chamado, o meu propósito, mesmo enfrentando angústias, enfrentando a morte, eu ainda digo para o meu Deus: seja feita a tua vontade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sei da promessa que Ele fez para mim. Jesus se lembrou que quando Ele entrou para batizar, quando Ele desceu nas águas, o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus do alto disse: este é o meu filho a quem me agrado. Jesus disse: está doendo, mas eu vou te agradar, Pai. Jesus disse: está machucando, eu estou sozinho, mas eu vou te agradar. Quando eu sei qual é a minha promessa, por mais que doa, eu vou agradar ao meu Deus. E eu quero te dizer que o fato de Pedro, Tiago e João terem dormido enquanto deveriam ter orado, o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, mesmo horas antes, dizendo em meio a 12 apóstolos, dizendo o seguinte: se preciso for, eu morro no teu lugar. Horas depois ele vai lá e nega Jesus 3 vezes. Mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, mesmo Jesus tendo sido cuspido no rosto pelos seus, mesmo Jesus tendo recebido chicotadas pelos seus,
E mesmo Jesus tendo sido morto pelos seus, ele não parou. Sabe por quê? Porque Jesus passou tudo isso na terra, porque ele tinha certeza de quem ele era no céu. Quando eu tenho certeza de quem eu sou no céu, o que eu passo na terra não interfere no meu posicionamento. O que eu passo sozinho não interfere no meu posicionamento. E eu venho nesta noite te dizer: nós estamos vivendo uma geração suicida. Nós estamos vivendo uma geração que se mata. Não é uma geração de assassinato, são as gerações de suicídio. Porque são pessoas que não se suportam, pessoas que não se conhecem, pessoas que não se conhecem diante de Deus e pessoas que não aceitam a sua identidade. Por esse motivo, eu quero que você faça uma reflexão de 5 segundos. Pare para pensar em uma pessoa que tira a sua própria vida. O grau de insuportabilidade que ela tem consigo mesma. Por que muitas vezes você escuta a história de um suicida e você vai conversar com alguém dos amigos ou do familiar que diz assim: poxa, mas eu estava tomando uma cerveja com ele horas antes. Poxa, mas eu estava conversando com ele horas antes e ele não parecia estar tão mal. É porque ele sente prazer em estar com você, mas ele não sente prazer em estar sozinho. Porque quando ele se sente sozinho de verdade, porque ele ainda não conheceu a sua verdadeira companhia. Porque quando a pessoa conhece a sua verdadeira companhia, não interfere se ela está só ou se ela está acompanhada. O que interfere é que ela se satisfaz com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu venho pregar para você nesta noite, que está olhando para si e está se sentindo sozinho. Eu venho pregar para você: o Espírito Santo de Deus me mandou aqui nesta noite, porque eu preciso te contar a história dessa palavra. Eu tenho muitas palavras que o Senhor tem me dado para escrever um livro, mas essa palavra é uma palavra especial. Eu comentei com a Larissa, escuta isso, pastor Abel, eu comentei com a Larissa sexta-feira que eu tinha recebido a visita de um ateu na minha sala na prefeitura. E enquanto eu conversava com esse ateu, nós conversávamos um assunto e o Espírito Santo naquele momento me deu o tema dessa palavra: Jesus é a sua melhor companhia. Eu parei aquela conversa naquele instante e disse: espera aí que eu preciso escrever algo que o Senhor falou comigo. E naquele momento eu escrevi. Logo depois encontrei a Larissa por alguma situação. Falei: Larissa, o Senhor me deu uma palavra tão bacana. Ela falou: qual que é? Eu falei: não tem a palavra, eu tenho o tema. Quando foi na sexta-feira, 3 horas da manhã, e eu iria acordar às 5:30 da manhã para poder ir para Goiânia, 3 horas da manhã o Espírito Santo me acorda. E o Espírito Santo me acorda com a palavra pronta. Puf. Eu olhei para 3 horas e olhei para 5:30. Lembrei do trajeto que eu tinha que fazer para Goiânia e de volta. Falei: meu Deus, o que eu faço? O Espírito Santo falou assim: assuma a sua responsabilidade de solitude. Porque o que eu tenho para te dar, pessoas estão esperando para receber. E se você não pegar, aquilo que eu tenho para dar não vai chegar. Vou ter que criar outra situação e talvez vai tardar para a vida de alguém. Eu não sabia que eu ia pregar hoje. 3 horas da manhã o Espírito Santo me deu a palavra. Eu fiquei escrevendo essa palavra de 3 horas da manhã até 5 horas. Levantei para poder ir para Goiânia, cansado. Mas o Senhor falou. Quando eu conheço qual é a minha responsabilidade, eu não estou preocupado com quantas horas eu vou dormir. Eu não estou preocupado aonde é que eu vou ter que ir, onde é que eu vou ter que ficar. Quando eu conheço a minha responsabilidade diante do Senhor, a única coisa que eu quero é olhar para o céu e dizer: seja feita a tua vontade. E eu venho te dizer nesta noite: você que precisa
se reencontrar com o seu eu verdadeiro. Não estou falando de egocentrismo. Eu estou dizendo que Gênesis diz: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O seu eu é a semelhança de Deus. Você que precisa se reencontrar com o seu eu. Você que não se satisfaz estando sozinho com Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. A igreja toda fica de pé. Louvor, bem rapidinho, para a gente encerrar, para a gente poder passar para o próximo estágio aqui. Vai cantar ela? Jonas, vai tocar ela? E Deus é tão extraordinário, mas Deus é tão extraordinário, que eu já ouvi esse hino zilhões de vezes e nunca reparei na letra dele. E ontem, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me levou nessa letra. Eu queria que você louvasse este hino, profetizando o que você está cantando. Porque o que ele fala é o que eu acabei de pregar. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Hoje você vai sair daqui sabendo que lutas são guerreadas por você. Até você que é casado, quando você dorme do lado da sua esposa, que você está lá deitado para dormir com ela, você casado, que está do lado do seu cônjuge, quando você fecha seus olhos, é você consigo mesmo. Então a vida, ela é feita muito mais de solitude do que de acompanhamento. Então aprenda a viver na solitude, para poder experimentar as coisas extraordinárias dos céus. E nós lemos que Jesus, em um determinado momento, enquanto ele estava ali na cruz do Calvário, ele olha e diz: Deus meu, por que me abandonastes? Vai existir momentos na sua vida que você não apenas vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor e ver que elas não estão com você. Vai chegar momentos na sua vida que você vai olhar para Deus e vai ver o céu em bronze, que você não vai ter nada, não vai ter resposta e vai se sentir abandonado. Mas a palavra vai dizer que depois daquilo, o véu do alto a baixo se rasgou e tudo se fez novo, e Jesus Cristo ressuscitou, e junto com Jesus Cristo, umas centenas de mortos que estavam enterrados aonde Jesus estava, também ressuscitou. Eu venho te dizer que o momento do céu em bronze é o momento em que Deus está preparando para você algo extraordinário, e vai haver um momento em que Ele vai abrir a boca dEle, e quando Ele abrir a boca dEle sobre a sua vida, vai haver ressurreição, vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver redenção, vai haver renovação, vai haver coisas novas. Eu venho como boca de Deus te dizer: permaneça firme, fica na posição, fica na brecha, para que quando o Senhor se lembrar de você, quando o dia que o Senhor estabeleceu no livro da vida, sobre a bênção, sobre a manifestação da graça dEle sobre a sua vida, você esteja no lugar aonde Ele te deixou, para que o encontro entre você e Ele possa ser um encontro facilitado, e você possa viver coisas extraordinárias que Ele tem preparado e separado para você. Eu venho como boca de Deus te dizer: nesta noite Deus fará novas coisas. Coloque a mão no seu coração e feche os olhos e vamos orar. Pai, Deus, eu sei que existem momentos que nós nos sentimos fragilizados. Deus, eu sei que existem momentos, Pai, que nós queremos parar, que nós queremos desistir. Pai, que nós chegamos à compreensão de que nós não iremos conseguir. Mas o Senhor me traz nesta noite como sendo boca do Senhor, para que nós permaneçamos firmes. Porque o Senhor Jesus lutou suas guerras sozinho, para que nós, quando fôssemos lutar as nossas, tivéssemos um general de guerra que batalhasse a nosso favor, que vencesse a nosso favor.
A palavra diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que no Senhor nós podemos todas as coisas. Por isso que eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor, que conhece o íntimo e o individual de cada um, vá em encontro à dor e à angústia nesta noite, e que nós possamos nos sentir protegidos e guardados. Nos fortaleça para a nossa solitude, nos fortaleça para o nosso amanhã, nos fortaleça para as nossas guerras, nos fortaleça para as nossas batalhas, e no momento em que nós estivermos fragilizados, e no momento em que nós estivermos fracos, que o Senhor pegue nas nossas mãos, nos erga, e se preciso for, eu te clamo nesta noite, nos carregue em teus braços, para que nós possamos chegar no destino aonde o Senhor um dia estabeleceu. Nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.